Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. O governo federal elegeu a educação como a prioridade das prioridades, mas os desafios ainda são muito grandes. Qual será, por exemplo, o papel do legislativo no avanço dessa questão? Para falar sobre as reformas da educação básica que começaram lá atrás, na década de 80, para contar as inovações gerenciais e pedagógicas que surgiram e, principalmente, para dizer qual é a situação do professor na escola pública hoje, nós convidamos uma das maiores especialistas do Brasil nessa área, a ex-deputada estadual Guiomar Namo de Mello. Guiomar é formada em pedagogia pela USP, fez mestrado e doutorado na PUC, pós-doutorado na Inglaterra e, entre tantas outras funções importantes, foi secretária municipal de Educação de São Paulo. Muito obrigada pela presença da senhora aqui no Memórias, é uma honra. Para mim também é uma honra, uma grande satisfação fazer esse depoimento. É difícil resumir todas as posições importantes que a senhora ocupou ao longo dessa carreira, mas a gente pode resumir tudo como professora, isso é um orgulho. É verdade. Educadora, professora é o que resume a essência de tudo que eu venho fazendo na minha vida, inclusive como deputada estadual. Conta pra gente, deputada, como é que começou esse trabalho, esse envolvimento com a educação? Eu entrei para a Universidade de São Paulo no curso de pedagogia e a minha carreira é muito longa, não é? Então dá a impressão que a gente já fez coisa demais, mas é que a gente também já viveu muito. Então quem vive muito faz muita coisa. Eu entrei na pedagogia e desde o início do curso de pedagogia eu entrei numa época que o movimento estudantil era muito ativo. Muito forte. Muito presente no Brasil, que foi nos anos de 60, antes da mudança de 64. E havia uma militância política muito grande no movimento estudantil e eu me engajei desde muito cedo, praticamente desde o primeiro e segundo ano da faculdade. Uma coisa natural, assim. Foi uma coisa natural, quer dizer, eu e muitas outras pessoas, muitas delas que ainda estão aí ativas na política, nós participávamos intensamente de movimentos populares de cultura, de movimentos de protesto, de passeatas, de marchas, né? E isso foi num crescendo, obviamente depois de 64, com o golpe militar houve um fechamento muito grande, quer dizer, mudou muito o estilo de participação, né? Nessa altura eu já estava casada, já tinha filhos pequenos, em 64, mas eu permaneci militando no momento em que só havia a Arena e o PMDB. Eu militei no PMDB durante muitos anos e depois participei de todo o processo de democratização, né? Que é esse processo de democratização que começa primeiro com a Nova República, depois o movimento das diretas, depois a eleição do Tancredo, a morte do Tancredo. Quer dizer, há uma longa história política no país, né, ao longo desses anos, e a minha geração foi uma geração muito presente, né? Sobretudo nós que tínhamos já começado no movimento universitário, que éramos os privilegiados daquela época, que tínhamos tido acesso ao ensino superior, num momento em que tão pouca gente tinha. A minha geração é uma geração muito presente. Então, todos esses momentos políticos, quer dizer, eu estava lá em todos os comícios da Diretas, eu estava lá, inclusive, no comício do dia 31 de março de 1964, assistindo a história de pertinho. Naquele famoso comício das reformas, com João Goulart, Almino Afonso, que felizmente ainda está com a gente, né? Era ministro do Trabalho, eu era muito jovem, aquela turminha do gargarejo ali, mas eu já estava. Então, esse engajamento político foi num crescente, foi num natural, e sempre interessada nas questões da política educacional, né? Isso que eu ia perguntar, para fazer oposição é importante educação. Pois para a oposição e para a construção, né? Quer dizer, talvez até mais para construir o país, independentemente
das grandes polarizações políticas, né, a educação é o único instrumento que você consegue, que você tem às mãos para ter um país desenvolvido, rico e sustentável, né? Rico, justo, né, integrado. Não há outro caminho senão a educação. Isso não sou eu mais que digo, quem era da educação já disse muito isso antes, mas hoje todos os empresários, os economistas, todas as pessoas importantes da nossa sociedade hoje reconhecem que o caminho da democracia, da verdadeira democracia e de um desenvolvimento sustentável é a educação, né? Então, hoje, eu acho que, ao longo de todo esse caminho, uma das coisas que eu vejo com muita satisfação é que a educação passou a ser da agenda da sociedade. Ela não é mais daquele grupo de militantes que defendiam a educação. Hoje, ela com tudo que possa ter de positivo, eventualmente de negativo. Com todas as opiniões que vêm de todos os lados. Claro, é um panorama que fica muitas vezes confuso, mas o importante é que ela está na agenda da sociedade, dos movimentos sociais, dos políticos, dos empresários, dos tomadores de decisão, dos formadores de opinião, né? Então, hoje, a educação faz parte do noticiário, ela já não é mais, não aparece só naquela parte do cotidiano, ela também aparece na parte do poder, né? Deputada, como é que esse pano de fundo todo, então, da história do país, que a senhora viveu de pertinho, a luta pela democratização, principalmente, influenciou a senhora na questão do estudo mesmo, dos temas do mestrado, do doutorado? Tinha já ali, pendia para uma área que justamente queria saber qual a influência do processo político no aprendizado da gente? Acho que sim, quer dizer, eu acho que na área da educação, você pode reconhecer desde aquele momento duas posições entre todos os que defendiam a educação, mas duas posições que não eram totalmente antagônicas, mas que marcavam espaços políticos diferentes, né? Uma posição que achava que a escola não é o caminho, porque a escola é da classe dominante e a educação tinha que ser feita fora, né? Em outros espaços que não aquele que não a sala de aula? Que não a sala de aula, que não aquele que é do Estado, digamos assim, né? Ou regulado pelo Estado ou mantido por ele, e um grupo que sempre achou, no qual eu sempre me incluí, que a escola é o lugar do conhecimento, e o conhecimento é fundamental para que as pessoas aprendam não só a votar, mas principalmente a pensar, né? A analisar, a criticar. Então, a gente sempre defendeu muito o conhecimento, sempre defendeu esse papel da escola como um lugar da instrução, o lugar do ensino, né? E isto também demarcava uma certa diferença dos grupos que tinham uma origem mais religiosa, que sempre também viam a escola como um lugar de formação, digamos assim, de valores espirituais ou religiosos, né? Morais não, porque eu acho que em ambos os casos existe uma preocupação moral, né, com caráter, com os valores de respeito humano, de justiça social, mas com uma nuance que às vezes difere um pouco. Esses grupos todos estavam muito associados quando eles eram em oposição à ditadura, né? Então, todo mundo era contra a ditadura, a gente não tinha muito tempo... Tinha um ideal comum. E não tinha muito tempo de ser a favor só de alguma coisa. A gente era predominantemente contra, né? E era o momento de ser contra. Depois, com a abertura democrática, é claro que essas outras posições foram se consolidando e demarcando espaços diferentes, mas também pautando muito o debate, né? Do qual eu nunca me furtei. Eu sempre estive presente nos debates, nem sempre com as posições mais simpáticas, mas sempre presente nos debates. E os meus temas Por que a senhora fala isso? Porque qual posição, por exemplo, a senhora foi contra, que a maioria era a favor? Eu fui das primeiras pessoas que percebeu que o corporativismo do professor tinha que ser enfrentado sem grandes melindres políticos. Sempre fui. Entende? E isso, em alguns momentos, foi até bastante traumático, né? Na minha carreira. Eu sempre fui da posição que você
tem que combater o clientelismo, venha ele da direita ou da esquerda. E não é fácil você dirigir uma secretaria resistindo aos apelos do clientelismo, do corporativismo. É bastante difícil. Porque, na opinião da senhora, isso atrapalhava no quê? Eu acho que não é que isso atrapalhava, isso ainda atrapalha. Ainda atrapalha? Não é? Isso ainda atrapalha. Quer dizer, você tem um país onde a carreira, por exemplo, do professor, até hoje, e com a democratização, isso piorou, não melhorou. Não é? Até hoje a carreira do professor é muito mais baseada no tempo de serviço, no certificado dos cursos que ele vai fazendo por aí, do que no mérito. Principalmente no mérito em termos de quantos alunos dele aprendem. Resultado também. Resultado. Quer dizer, é um tema polêmico, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos também, mas aos poucos vão se buscando formas, encontrando, identificando, inclusive, porque tem uma questão bastante técnica e de métrica, de que não vale a pena... De se medir isso. Que obviamente não é num momento como esse que a gente pode ficar detalhando, mas vai se encontrando maneiras de avaliar o quanto o aluno aprendeu, fazendo justiça ao professor, porque não se trata simplesmente de fazer injustiça, de perseguir, mas se trata de você identificar onde estão os bons professores, até para você melhorar os que não são. Não é? Porque hoje no Brasil a gente tem cursos de formação de professores, onde os professores aprendem muita teoria, eles aprendem pensamentos sofisticados, como, por exemplo, Batkin, ou Foucault, ou Freud, não é? E não aprendem a ser o operário da sala de aula que ele é. A passar isso para o aluno? Não isto, porque isto ou ele não passa para o aluno. Ou passar os conhecimentos que tem que ser passados? A ensinar a ler e escrever, a ensinar matemática, história, geografia, ciências, certo? E ensinar não apenas no sentido do aluno decorar ou do aluno de transmitir querer conhecimento, passar de ano, mas ensinar de uma maneira que faça o aluno pensar, que faça o aluno participar do processo de conhecimento, né? Ser professor não é uma coisa trivial. Antigamente, muito antigamente, até antes de mim, quando pouquíssimas pessoas iam para a escola, você tinha uma escola tão seletiva que, em geral, a professora era muito parecida com os alunos. Eles vinham todos da mesma extração social, eles falavam mesmo, eles vinham do mesmo universo cultural e vocabular, né? Hoje, você tem uma população muito heterogênea na escola. E ensinar alunos muito heterogêneos é uma tarefa muito difícil. Ainda mais difícil. Muito difícil. Não é qualquer aprendizado que prepara você. Você precisa realmente... Hoje se fala muito, por exemplo, do professor ter uma aprendizagem, ter uma formação similar à do médico, onde ele faça uma residência escolar e que ele tenha, na prática, como existe o médico mais experiente que supervisiona o residente, um professor mais experiente que está ali ensinando para ele, no dia a dia, o que é que ele tem que fazer. Quer dizer, uma prática que, de fato, ele sinta que ele sai da escola mais seguro, sabe? Então, isso tudo fez com que eu me interessasse muito pelas questões de política da educação, carreira, currículo, que são essas grandes políticas que fazem, digamos assim, elas dão um cenário maior da sala de aula. E formação de professores. Eu me lembro que, quando eu estava no último ano de pedagogia, eu tinha um grande professor de genética, pelo qual eu tinha uma enorme admiração, mas genética definitivamente não era a coisa que me interessava. E ele, uma vez, brincou comigo e falou assim, bom, a senhora, pelo jeito, pode ser que cruze boi com boi, né? Mas a senhora se interessa muito por outras coisas. Então, a senhora me diga pelo que a senhora se interessa, que a gente vai fazer a senhora passar de ano na genética. Foi muito engraçado isso. Tá certo. Deputada, eu vou chamar então um intervalo. Vamos falar no próximo bloco como é que foi o envolvimento então com essa questão de poder, sim, ajudar no desenvolvimento de uma política pública, né? Como é que foi passar da área acadêmica e não só da vivência como espectadora, né, dos fatos históricos, mas
para ativa, assim. Pois não. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já.